lugar pra gente começar esse papo aí talvez seja no Super Eu sei que ele vai dar uma cagada na Mundial. nossa cabeça, Cara, mas... esse é o melhor nome. Viu? Como é que é muito mais legal que Copa do Mundo de Clubes, pô. Super Mundial. Ô, moço, muito tá de melhor bobeira aí, também, moço? eu também Muito acho. mais Não tá legal. mais aí. Eu tô animado com o meu Mengão aí, cara. Eu acho que dá pra gente ser campeão. E o hein? homem aí, ó. Ô, Boaventura aí, o homem das Fogotiers. Obrigado pelo follow, irmão. Tamo junto. Aí a gente Bom, o passou. PVC tava falando aí Na que o minha Flamengo é o simulação, o melhor Botafogo time é do o Campeonato Mundial. Brasileiro. Ah, sim. É, mas é Né? mundial. Mas isso é um fato, é só olhar a tabela. Você sabe como é que vai ser a música se o Palmeiras ganhar o Mundial, né? Como? Qual? O Flamengo não tem Super Mundial. Vai falar tem Intercontinental, mas não tem Super Tem Mundial. Continental, mas não tem Super Mundial. Porra, o que encheram o meu saco quando fui ver a final da Libertadores lá em Montevidéu, Flamengo e Palmeiras, que a gente perdeu pros caras, meu irmão. O que encheram o meu saco. E o pior, Música assistiu esperando o voo, de sala 10 do volta, goleiro, tirar o fiquei Jefferson pra deitadinho nada, lá fiquei na puto. sala de Isso aí espera lá, acontece, só né? ficava Eu vi no ele Sport assistindo. Center, né? Em loop, meu irmão, falando de Palmeiras campeão, Porque não aguentava fora ele mais. repete, né? É. Ele passa 40 minutos, aí volta no início 40 minutos de novo, porque já era de madrugada. No Brasil também já passou, já aconteceu. Para, Bastante, Daniel, né? Tipo, os para, torcedores Daniel. tempos Que atrás, ruivo era que, uma pô. hora e a Era o segunda gol hora do repetida. Daverson o Puta tempo que todo. pariu. Ele ficava Gol ouvindo do esse gol do Daverson, Daverson E toda o Macau hora. no Discord pega, não? Inferno do caralho na minha vida. Daqui a pouco, Mas daqui a assim, a pouco. verdade, a gente tá aqui falando, Flamengo vai ser campeão do Super Mundial. A grande verdade é que não dá mais pra nenhum clube brasileiro ser campeão desse Super Mundial, dá? Eu acho que não. Mas só que assim, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente vai se provar pela primeira vez. Os europeus vão chegar no Os caras estão no final da temporada, né? então A gente tá... Geralmente Os Já tá brasileiros vão voando. chegar no meio da temporada, então programados para jogar lá. Em tese, os asiáticos, os africanos também vão estar no final da temporada. O ponto é assim, o que desequilibrou o futebol de clubes? Eu vi as pessoas outro dia falando o Mundial de Clubes vai mostrar de fato o real lugar do futebol brasileiro hoje. Não vai. Porque o futebol brasileiro não é o futebol de clubes. Por mais que ainda hoje a maior marca no mundo do Brasil é a Seleção Brasileira de Futebol. Sim. Tá, E o que acontece? Porque por mais que a gente passe Tô com ele aqui. 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a diferença dos clubes é o caso Bosman, que é 95. Até 95 você tinha 24 mundiais de clubes, Copas Intercontinentais para a América do Sul, 22 para a Europa. Estou falando um número aleatório, mas era isso. Tá. Era 23 a 22, 22 a 21. E depois disso, à medida em que... O que foi o caso Bosman? O Bosman era um jogador belga que entrou na corte europeia porque ele tentou se transferir do Liège para o Dunkerque da França e ele foi bloqueado porque ele tinha um passe vinculado ao Dunkerque, ao Liège, e porque ele tinha um limite de estrangeiros na França. Tá. Ele falou, mas se eu sou um trabalhador europeu, se um arquiteto europeu, um engenheiro europeu, um médico belga, Nesse caso aí eu não tô ligado, não. jornalista alemão, advogado, pode trabalhar em outro lugar, por que a fronteira está fechada para quem é um jogador de futebol? E ele entrou na Corte Europeia e ganhou. E a partir daí, o que acontece? O Cafu jogou na Itália na Europa com passaporte italiano, o Dida jogou com passaporte italiano falso, depois regularizou. Caralho. O Marcelo, o Kaká. Cara, todo mundo passou a jogar com passaporte. E aí você passou a ter times que são entidades multinacionais. O Brasil que tinha 3 brasileiros, ou 2 brasileiros, Bom, a Itália tinha, quando foi o Falcão pra lá, eram 16 clubes, uma vaga de estrangeiro por clube. Em 88, Pô, isso eram mudou pra 18 caralho clubes, mesmo, né? 3 vagas de estrangeiro por clube. O Zico arrumou um problemão também na época por causa disso, né? Depois por causa da questão do imposto de renda. Tá. Mas você pega assim, eram 16 estrangeiros na Itália, 3 brasileiros. Em 88 podia ter 57, 54. Então, em 95 podia ter todo mundo. O que aconteceu? Aí O já jogador brasileiro, o Endrick faz 18 anos e vai embora. Aí, O ó. Cristiano fez Caralho, acabei de falar, hein? Eu acabei de falar isso aqui, hein? Esse é um maior problema, tá ligado? Acabei de falar. Os caras saem muito cedo, tá ligado? É muito jovem. Às vezes já tá vendido com 16, 15 anos ou até menos, dependendo aí. Se o cara for um puta de um jogador mesmo. Mas na maioria das vezes sai com 18 e os caras, sim, vai pro ritmo de jogo europeu, tá ligado? E a gente não consegue nem ter uma noção de, tipo assim, não, o cara que joga bem desse jeito, mas talvez, pô, ele
pode desempenhar bem de meia, tá ligado? A gente não tem essa descrição, tá ligado? Só acontece, só vende e é isso. Aí a gente acaba ficando com um nível um pouco mais baixo também, tanto na seleção quanto no futebol brasileiro, tá ligado? A gente não consegue meio que maturar nenhum clube na questão de revelação, né? Só vende e nem o futebol em si. 18 anos e foi embora. O Rodrigo fez 18 anos e foi embora. Então sobrou pra gente o quê? Quem eles não querem. A diferença, a discrepância é esta. Onde isso diminui? Nas seleções. Porque aí você pega verdade. todos os jogadores nascidos no Brasil e vão jogar pela seleção brasileira. Os argentinos pela Argentina e assim por diante. Isso da gente ficar só com o que eles não querem, bom, já demonstra o que acontece. A gente até consegue repatriar alguns, mas, putz, já estão meio no... Também, né? Já estão ali mais na reta Pô, final. uma caralhada de dinheiro, tu não iria pra Arábia? Vem- Não, iria pra Arábia. A questão é, eu pelo menos, eu pensaria antes de talvez ir pra Arábia. Num conceito, tipo assim, do meu nível de futebol, no meu nível de enfrentamento a outros jogadores. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, de jovens jogadores, né? Que tem um bom nível. A gente teve aqui no Brasil recente, teve o Alexander, da base do Fluminense. A gente teve o Ibanez, da base do Fluminense também. Pô, a gente teve o goleiro Bento. Pô, e esses caras meio que somem, tá ligado? Você tá lá pela grana, de fato. E mesmo assim, num sentido de, tipo assim, porra, o campeonato árabe, né? A Liga Árabe, ela tem exposição hoje em dia pro Brasil. Os jogos são passados. Eu, por exemplo, sou um tipo de cara que consumo futebol, mas eu não consigo assistir a Liga Árabe. Pra mim, um nível muito abaixo. É muito abaixo. Tipo assim, parece um futebol meio fantasioso, tá ligado? E me incomoda. Assim como me incomoda, por exemplo, a MLS, tá ligado? Me incomoda um pouco. A questão é, a grana é importante? É importante, só que o seu nível técnico de jogo, ele diminui. E aí, nesse sentido, você acaba sendo um jogador com um déficit naquele sentido que você poderia aprimorar, jogar numa outra posição, ter um nível de jogo maior e galgar, né? Passos maiores de estar na Europa, que aí é outro sentido. Então, por exemplo, as pessoas hoje em dia elas veem problema de ter jogadores da seleção do Brighton, do Aston Villa, do Nottingham Forest, mas não vê problema de ter um goleiro, um zagueiro da Liga Árabe. Pra mim é muito mais problema, pô. Tá ligado? Pra mim é muito mais problema. Tem condição, pô. O cara que tá num time menor da Premier League, se você pegar pra ver de manhã um Brighton e Aston Villa, é um puta de um jogo, pô. Dependendo das condições dos dois clubes, é um puta de um jogo. Agora, você pega pra ver, sei lá, Al Nassr e... Não vou nem botar o Al Nassr, mas qualquer outro time aí da Liga Árabe aí, enfrentando até times na CONCACAF. Porra, tu vê que o nível de jogo é outra coisa, pô. Parece, por exemplo, eu fui ver a final agora, que foi da CONCACAF, acho que foi da CONCACAF. Foi o time do Firmino e foi o Kashima Frontier, né? Que é do Erisson. Caralho, pô. Tipo assim, e ainda é o futebol japonês, tá ligado? Tipo, que às vezes tem bons jogadores. Mas você vê um nível de jogo, cara, muito abaixo, pô. Talvez se o time se enfrentassem, tá, time da Série B aqui do Brasil ia ter dificuldade, tá ligado? Champions Asiática, é isso aí. Champions Asiática. Veio uma parada muito abaixo, mano. Incomoda, tá ligado? Incomoda. Se a nossa economia fosse o primeiro mundo, ninguém ia querer sair daqui. Sei lá, ganhar em euro é putaria. Ganhar em euro é bom pra caralho. Só que, tipo assim, a questão é mais pra mim essa questão da Liga Árabe, tá ligado? Você ir pra Liga Árabe, ir pra Liga Árabe, ir pra MLS, tipo, caralho, você tá num nível de futebol muito abaixo. A tendência é você vai ganhar dinheiro, mas vai ser um pouco mais esquecido, tá ligado? O bagulho é que eles se iludem com a grana. Antigamente não ganhava tanto assim jogando na Europa. Isso aí é. mais tardio. O exemplo é o Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, não é o caso de ser brasileiro, mas ele já vinha fazendo bons anos e aí quando ele estourou ainda mais... Então, o Almada tava na MLS, mas aí se for considerar, por exemplo, o Almada ele teve mais visibilidade jogando 3 anos, acho que é 3 anos no Atlanta, ou jogando praticamente 8 meses no Botafogo, Brasileirão. Muito mais Botafogo. Aí ele vai, vira a temporada sem férias, joga mais, sei lá, 5, 6 meses no Lyon. Olha a exposição que ele tá agora. Vários, além da seleção, né? Vários clubes, né, da Europa já estão de olho nele. E ele tava todo momento na MLS. Ele tava lá jogando, tá ligado? Ele tava sendo MVP da liga, disputando com jogadores que tem lá que são considerados de grande porte. Mas a exposição dele é muito menor, tá ligado?
com 24, 25, ele ainda perdeu um pouco desse mercado. Até porque ele também não era titular na sua seleção, né? Não, durante um tempo, né? O Arrascaeta não foi. Se você pegar no Brasil hoje, quais são os jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram titulares de todos os seus jogos na Copa do Mundo de 22? São poucos. O Rocher, goleiro do Internacional, que é goleiro do Uruguai. Não sei se tem algum do Equador. O Félix Torres jogou os 3 jogos. E olha que o Félix Torres está mal no Corinthians. O Ener Valencia jogou 2 jogos e não jogou o terceiro porque estava suspenso. É isso. O De Arrascaeta foi reserva do Uruguai. O Memphis, Holanda não... O Memphis, sim. O Memphis jogou, foi, né? O Memphis jogou dos 5, jogou 4. E também, se a gente for pegar, ele veio ainda numa idade boa pra vir, né? Mas ainda tem lenha pra queimar, né? Porque a gente conseguiu pagar um salário pra ele. Astronômico também. Astronômico, que é um salário europeu que ele não ia ganhar se fosse pro Sevilha. Não, isso aí tem essa questão também. Na maioria das vezes você pega um jogador que, por exemplo, tem um nome, tem uma história ali no futebol europeu e tal, mas ele vai vir pra cá porque provavelmente, tipo assim, os clubes que vão estar interessados nele, como eu falei, aí vai ser o contrário, aí vai ser o Brighton, vai ser o Sevilha, vai ser o Betis, tá ligado? E talvez o que ele ganharia jogando essas ligas, por mais que tivesse um índice de competitividade maior, ele não vai ganhar como ele tá ganhando agora, por exemplo, no Corinthians, o caso do Memphis, tá ligado? Aí é o contrário, né? Igualado nessa possibilidade de salário, né? Esse ano, principalmente, os 2 últimos anos, o Brasil conseguiu pagar salários que a gente não conseguia antes. Eu acho segurar. Que é uma bolha. Tipo o Payet. O Payet também se encaixa nesse sentido. Por exemplo, ele vai se rescindir agora com o Vasco. Mas, por exemplo, o Payet ele não jogaria, provavelmente, talvez, numa Championship da Liga Inglesa. Tá ligado? Ou porque os clubes não teriam grana para pagar o valor que ele se interessa, mas também por todas as outras questões. De nível de jogo já tinha diminuído. Onde ele estava no último lugar antes de ir pro Vasco? Estava na França. O futebol é mais físico, mas também o nível de jogo também é menor, comparado às outras grandes ligas da Europa, tá ligado? Então, tipo, dificilmente... Acho que o Payet ganha 2 milhões do Vasco, né? Dificilmente ele ganharia altos valores na Europa, por exemplo, jogando, sei lá, num Las Palmas da vida, jogando no Alavés, jogando, sei lá, no Auxerre da França. Ele não ia ganhar esse valor, entendeu? E mesmo que fossem clubes que são considerados menores da Europa. Então faria muito mais sentido ele fazer o contrário, que é, tipo, pegar e você ir para uma liga que, em tese, né, é deficitária, mas, tipo assim, o caso do Brasileirão, ele vai ganhar 2 milhões, assim como talvez ele ganharia um alto valor se ele fosse para a MLS. É o caso, por exemplo, o Giroud. O Giroud tá no Los Angeles lá. Assim, o Giroud talvez ele não se encaixaria mais em níveis de jogos de futebol europeu. Mas talvez o grande salário que ele recebe, que é um dos principais, né, da liga da MLS, jogando pelo Los Angeles, ele talvez só receberia na MLS, na Liga Árabe ou no Brasileirão, tá ligado? Aí vem muito contexto, do cara vai ter que investigar a carreira dele no sentido de, tipo assim, pô, o que vale mais pra mim? A quantidade de jogos, uma cidade tranquila, a qualidade de vida, aí vem muito esse sentido, que é o que acontece agora com o Botafogo, por exemplo. O Botafogo tá atrás do Jovic. Pô, o Jovic tá com proposta lá de 2 milhões e caralhada da Liga Mexicana. Qual é a questão do Botafogo? Pô, o Botafogo vai ter mais exposição do que o Cruz Azul provavelmente. Vai jogar Mundial, vai jogar Brasileirão. Tem muito mais exposição pra fora pra um jogador de 27 anos que ele pode talvez voltar pra Europa. Mas a questão tem essa questão, né, de poder voltar pra Europa, o valor ali incluído, que ele vai receber um grande salário também no Brasil, mas talvez aqui no Brasil que o mínimo que o Botafogo pagaria pra ele seria 1,5 milhão pra baixo. No México ele vai ganhar 2,5 milhões, tá ligado? E aí você vai colocar, tipo assim, o México, qualidade de vida, provavelmente vai morar num lugar melhor, uma liga com número de jogos menores, menos possibilidade de lesões com o alcance de número de jogos na temporada, mas a exposição é melhor, tá ligado? Então, tem esse contexto. A questão dos sites de apostas é uma bolha que uma hora vai estourar. A gente teve momentos assim, Matheus, lá no passado. Vamos pegar assim, quando começou, até o meio dos anos 90, o ápice, o futebol europeu mais alto nível era a Itália. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália, teve uma diminuição de investimento. Sim. Porque você teve que começar a comprovar tudo que você estava declarando. E aí diminuiu. E calhou de você ter... 92 a economia estava dolarizada, que os clubes pagam. O Edmundo foi comprado pelo Palmeiras por $1.800.000. É bizarro, né? Em 94, 1º de julho de 94, o plano real ficou $1 1 para 1. Então você conseguiu repatriar
O Romário por uma Romário razão específica, porque o Romário queria voltar. Mas você repatriou Ricardo Rocha, Leonardo, Evair, Miller. Jogadores do primeiro prateleira, né? Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 11 jogadores que atuavam nos clubes do Brasil e 11 que atuavam na A Europa. gente tinha o melhor do mundo de 95 querendo voltar, que foi o Romário. Exatamente. Então, mas era um momento específico. Desde 80 que explodiu a exportação. Só que eu tenho um livro chamado Bola Fora, né? Não. Eu vou trazer para sua biblioteca aqui embaixo, que não tem nenhum livro de futebol. O Brasil exporta jogadores desde a década de 1910. Em 1914, Arnone foi pro Torino. Depois, nos anos 20, nos anos 30, Domingos Aguia foi pro Peñarol, pro Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo estava lá e não estava aqui ainda. Todas as décadas. Mas a Itália fechou o mercado em 66, em 80 ela reabriu. Quando ela reabriu, começou o boom da exportação. Falcão foi para lá, Falcão, Enéas e Luiz Silva. Isso aí foi foram muito pra caro Itália mesmo. No primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, o Lei Bosman explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, o momento que a gente conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1-1. Que aí você... O jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria a cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, Tá. que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Sim, é isso aí.